E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje o vídeo é rápido, direto e extremamente objetivo. A gente vai falar dessa proposta do governo da reforma da Previdência Social e como que isso pode afetar nós, trabalhadores. Então, se você quiser saber sobre a reforma da Previdência, se você quiser entender por que as pessoas estão protestando tanto em redes sociais, como as pessoas também estão indo para as ruas, né? Que esse é o momento de fato, você fica aí, assiste o vídeo até o final, que vai ser muito tranquilo e fácil para todo mundo entender, ok? E nada mais fácil do que entender a reforma da Previdência fazendo a comparação de como que é agora e como que vai ser depois, caso seja aprovada essa reforma, tá? Então, assim, a maneira mais fácil da gente entender é fazendo essa comparação do agora e o se for aprovada a reforma. Aí fica muito fácil, fica muito tranquilo para todo mundo. Primeira coisa, a reforma da Previdência, ela quer estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. Não existe necessariamente uma idade mínima atualmente, mas ela quer estabelecer uma idade mínima de 65 anos, né? Que você só pode aposentar após atingir aí os 65 anos. Só que tem uma coisa muito importante, né? Geralmente atualmente a gente costuma dizer que as mulheres elas têm o direito de se aposentar 5 anos antes do que os homens. Por que que existe isso? Principalmente porque se compreende que as mulheres têm uma jornada dupla de trabalho, tá? A nossa sociedade ela é embasada num conceito machista, né? Historicamente, culturalmente, nós vivemos sim uma sociedade machista, tá? É uma sociedade extremamente patriarcal. Tem vídeos aqui no canal falando sobre sociedade patriarcal, entre outras coisas, mas por mais que a gente tenha avanços nisso, a mulher ela acaba tendo jornada dupla. Por exemplo, se um casal tem um filho novinho, a mulher vai ter mais trabalho do que o homem, porque não precisa ter um filho não, se a mulher está carregando o filho no ventre, né? Se essa mulher está grávida num casal ali, as dores são dela, né? As dificuldades de locomoção são dela, então ela acaba tendo uma jornada dupla, né? Assim, por mais que o homem contribua, que o homem seja companheiro, por mais que o homem desse casal ele tenham atitudes de fato, como se deve ter, não é ele que sente aquela dor, não é ele que amamenta. Então a jornada de trabalho das mulheres é considerada uma jornada dupla. Trabalham até mais do que os homens, né, de fato. E aí quando você estabelece uma idade mínima para aposentar equiparado, né, 65 anos para os dois, a gente está... Na verdade, essa reforma está reafirmando o patriarcalismo da nossa sociedade, porque ela não está respeitando as diferenças de gêneros, né? Ela não está respeitando o que se deve respeitar. A reforma da Previdência também vai definir o tempo mínimo de contribuição para que uma pessoa aposente. Esse tempo mínimo atualmente é de 15 anos, tá? 15 anos, o tempo mínimo, tá? A gente está falando do mínimo para que você possa aposentar. Dentro enquadrando aí nessa reforma da Previdência, o tempo mínimo vai ser de 25 anos. Ou seja, você tem que ter 65 anos, tempo mínimo de 25 anos. Mas, isso é uma coisa muito importante. Se você quiser aposentar, né, ter uma aposentadoria integral, o que significa isso? Uma aposentadoria integral significa que o seu último salário você vai aposentar recebendo o seu último salário, que com certeza ele é maior do que o primeiro salário, quando você começou a trabalhar. Para receber essa aposentadoria integral, de fato, né, sem ficar fazendo cortes, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição de 49 anos. Ou seja, você tem que trabalhar que nem doido, 49 anos de contribuição para poder aposentar integralmente. É coisa pra caramba, é muito tempo trabalhando. Aí você pensa assim, idade mínima para uma pessoa se aposentar, 65 anos. Tempo mínimo de contribuição, tempo mínimo trabalhando e contribuindo com a Previdência para você se aposentar integralmente, 49 anos. Aí assim, é extremamente contraditório. E eu vou falar para vocês por que é contraditório. Porque a expectativa de vida aqui no Brasil ela é muito baixa comparada a países desenvolvidos. A expectativa de vida já teve por 65, 68, a gente estava lá com 71 anos, a expectativa de vida do brasileiro. Atualmente a gente está em média, dados oficiais do IBGE, 75 anos a expectativa de vida
aqui no Brasil. 75 anos é muito pouco, tá? Tem gente que vive mais, eu sei, mas no geral, como é a média expectativa de vida, é 75 anos no Brasil. E você tem que trabalhar 49 anos contribuindo para poder receber um salário digno, integral, quando você for se aposentar. E você tem que ter no mínimo 65 anos de idade. Ou seja, vamos supor que uma pessoa consiga se aposentar ali, então ela vai viver muito pouco após a aposentadoria. Ela não vai poder desfrutar, né, de todo aquele trabalho que ela teve durante a vida toda. Uma outra parte que é muito triste, que é triste e complicada, é quando há uma pensão por morte. Atualmente, o que acontece? Se tem uma mulher e um marido, e suponhamos que esse marido ele falece, ele morre. A mulher passa a receber a pensão, né, do marido, do trabalho dele, né, integralmente com reajuste no salário mínimo, né? Sempre lá o reajuste no salário mínimo. Quando tiver reajuste no salário mínimo, ela continua recebendo, o que é justo, tá? O que é justo. Com a reforma da Previdência, essa pensão por morte, ela vai ser cortada para 50%, metade. A mulher está lá, e o marido também. O marido faleceu, essa mulher tem direito a só 50% da pensão do que ele trabalhava antes, não é mais integral. E mais 10% por dependente. Então, foi lá, o marido deixou a mulher e ela tinha 2 filhos, tá? Ela recebe 50% da pensão, mais 20%, porque é 10% para cada filho. Suponhamos que nessa situação a vida já estava difícil, com o marido trabalhando, a mulher trabalhando, o marido trabalhando, aí ele falece. Quer dizer que a renda da família foi cortado pela metade, um pouco mais da metade. Ou seja, problemas para os trabalhadores brasileiros. E o que acontece é que hoje nós temos a famosa regra para aposentadoria que a gente chama de 85/95. O que significa isso? A somatória da sua idade com o tempo de contribuição, se você for mulher, deve chegar a 85. Aí você pode se aposentar integralmente. Se essa somatória, se você for homem, a somatória da sua idade com o tempo de contribuição deve chegar aos 95 anos. Isso aí vai acabar, tá? Isso aí, o planejamento é que isso acabe com o tempo, até mesmo porque o governo ele está definindo que a aposentadoria, esse tempo, né, de aposentadoria aí, que as pessoas têm idade mínima de 65 anos. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo básico para entender como é que funciona isso hoje. Suponhamos que você é uma mulher e você tem aí, dentro dessa regra do 85/95, se você é mulher, cabe aí o 85. Você tem 55 anos de idade, tá? Você tem 55 anos de idade. E você tem tempo de contribuição de 30 anos, né? Você tem 55 anos de idade e trabalhou durante 30 anos. Se você somar os 55 anos de idade mais os 30 anos que você trabalhou, a gente vai chegar ao número que é 85. Ou seja, você pode se aposentar aos 85 anos. A mulher vai lá e receber a sua aposentadoria integral aos 85 anos. Agora, com o governo falando que você tem que ter uma idade mínima de 65, o governo está falando, na verdade, que quer que todo mundo trabalhe pra caramba. Lembra que a expectativa de vida no Brasil é muito baixa. Trabalhe pra caramba e se conseguir se aposentar, tem gente que nem consegue se aposentar, mas e se conseguir se aposentar, você vai simplesmente viver alguns anos apenas de sua vida desfrutando de todo o seu trabalho, né, de tudo que você construiu na sua vida. Vamos então para as justificativas do governo para poder fazer isso. Segundo o governo, há um rombo gigantesco na Previdência Social. Significa que o governo está falando que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Tá, foi de 71, 72 para 75 anos, de fato aumentou, mas é muito pouco comparado a países desenvolvidos. Então, a expectativa de vida do Brasil aumentou e tem muita gente se aposentando e pouca gente nova ainda trabalhando. Significa que o governo está gastando para poder assumir, pagar essas aposentadorias, né? Pagar a aposentadoria para as pessoas que estão aí encerrando as suas atividades de trabalho. No fundo, a gente sabe que a Previdência, o governo, né, entende que a aposentadoria é um mal para o governo. Por quê? Porque o aposentado é aquele que já não está mais dando o seu esforço, né? Não está vendendo a sua mão de obra, vendendo a sua força de trabalho, mas ele precisa receber porque é direito dele. Então o governo quer fazer o quê? Bom,
para parar de ter o aposentado, que é o cara que vai receber e não trabalha mais, mas isso é direito, lembre-se disso, a gente deixa esse cara trabalhando mais tempo, ele não aposenta, ele trabalha pra caramba e ele vai receber pelo seu trabalho. Se ele se aposentar, né, aí a gente tem que pagar, né, a aposentadoria. Mas e se a gente não deixar ele se aposentar? Né? Então, o governo sempre entendeu que a aposentadoria é um grande peso, né, para as contas públicas, né? Esse que é um grande problema, é assim que eles entendem. Na verdade, eles estão chamando cada trabalhador de otário, né? Eles estão tentando tapear os trabalhadores, eles não estão discutindo muito a reforma da Previdência, eles não discutem, na verdade, com o povo, eles querem essa aprovação no Congresso. Detalhe que o presidente do Brasil, o Michel Temer, ele se aposentou aos 55 e ele recebe com um salário de mais de 30 mil reais. Para ele tá fácil, né? Agora, eu penso assim, pensa bem, o que você acha dessa reforma da Previdência? Porque possivelmente se você é um trabalhador como eu e como a maioria, né? Eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo é estudante, está entrando no mundo do trabalho, né? Eu acredito que vocês têm uma opinião um pouco contrária a essa reforma da Previdência. Agora, se você for um cara que nunca vai depender do seu próprio esforço, da sua mão de obra, né? Você tem uma empresa gigantesca e é claro que você não quer, né, que as pessoas se aposentem, né? Mas aí eu acho que vai ser mais difícil de encontrar pessoas vendo esse vídeo aqui nesse sentido, né? Que estão nessa condição atualmente. Lembrando que essas regras que nós temos atuais, né, essas regras atuais, elas passam longe de serem assim, regras que representam de fato os trabalhadores. Elas não são regras perfeitas, não são regras boas, né? As coisas devem ser mudadas mesmo, mas devem ser mudadas para poder melhorar, né, a qualidade de vida, a qualidade de trabalho dos brasileiros, né? Porque eles estão querendo fazer uma mudança que é para pior. A mudança tem que vir para o bem, né? E não para pior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de comentar aí o que você acha da reforma da Previdência com esses dados que eu passei. Eles são dados mais básicos, são os dados para entender a reforma da Previdência, porque ela é muito mais complexa do que isso, mas com isso você já consegue entender fazendo essa comparação. Eu espero aí o seu comentário, aí vamos dialogar, vamos trocar essa ideia, né? Ver um pouquinho da sua experiência, né? Eu já falei aqui das minhas e tal, agora eu quero escutar, né? Ler a sua experiência, aí deixa aí nos comentários, não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do Parabólica. Tchau!